Queridos, eu queria fazer uma pequena reflexão com vocês sobre o que nós estamos vivendo atualmente. Nós não podemos achar normal o que está acontecendo nas escolas. E nós não poderíamos deixar de falar sobre isso aqui. O que está acontecendo é fruto de alguma coisa que deixamos de fazer lá atrás. Porque nada do que está acontecendo agora foi planejado pelo diabo ontem. É tudo um planejamento muito longo, muito estratégico para destruir as famílias. Saibam que, quando o diabo quer separar você da sua esposa, quer separar você do seu esposo, ele está tentando atingir os seus filhos. Porque se os seus filhos desacreditarem de um casamento, se os seus filhos desacreditarem da família, eles vão ser os próximos, como dizem por aí, pai de pet, criador de samambaia e do coquinho, né? As três coisas juntas, né? Aquele homem mais frágil, sem responsabilidade, não quer casar, só quer ter um pet como responsabilidade. Não, já tenho, não quero ter filho, não quero compromisso. E aí a gente começa a menosprezar a família. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Lá atrás, na década de 60, mais ou menos, surgiu um psicólogo, que eu não lembro muito bem o nome, e ele começava a dizer assim para os pais: você não pode reprimir seu filho. Você não pode corrigir seu filho. O seu filho tem que decidir o que ele quer. E naquela época não se tratava nem de ideologia de gênero. Estava falando sobre a criança fazer birra a hora que quiser. Imagina. Deixa a criança. Ela come a hora que quiser. Ela senta na mesa a hora que quiser. Ela dorme a hora que quiser. A criança tem que ser livre para decidir os seus caminhos. E por fim, quando tiver um entendimento, ela vai conseguir ter a maturidade para decidir. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que são pais, que vão poder, já têm filhos grandes, mas que vão poder ajudar os netos, né, os seus filhos a ajudarem os netos. A você que tem pais de filhos pequenos e a você que ainda não é pai, que um dia vai ser pai. Criança precisa de limite. Uma criança sem limite é um tirano. É um monstro. Uma criança sem limite bate na sua cara. Aí você está rindo, é um tapinha agora. Depois você vai dar um tapa na cara dele, porque não vai me fazer passar vergonha. Que é isso? Toda criança precisa de... Toda criança precisa de... E sabe uma pessoa que é autoridade no lar? Que a gente, quando começa a entender um pouquinho da psicologia, a gente tem um conceito errado, né, sobre algumas coisas. E na atualidade, nós começamos a criar as mães super protetoras. Aquelas mães que não deixam nem o pai chegar perto. O pai que quer corrigir, não pode, deixa o coitadinho do menino. O pai, por sua vez, por muitas vezes, começa a se afastar dessa autoridade paterna. E aí o que acontece? Ele fica de fora dessa relação, cria-se a díade, a mãe e o bebê, a mãe e a criança, e o pai fica do lado de fora só olhando. Eu quis fazer isso com esse aqui, eu quis botar ele no início da nossa criação de filhos. Eu peguei tantos filhos para mim, a responsabilidade, que eu não mal deixava ele tocar às vezes. Eu que sabia criar, eu que sabia educar, eu que sabia isso, eu que sabia aquilo. Mas macho do jeito que ele é, forte do jeito que ele é, tratou de me botar no meu lugar, conhecedor da palavra de Deus, já chegou para mim e falou assim: aqui não, eu entro nessa relação sim, e eu vou ajudar a criar essas crianças. O problema do que nós estamos vendo hoje nas escolas, do que nós estamos vendo, essas complicações tão grandes, adolescentes que não se importam, psicopatas, apáticos, indiferentes com o próximo, é porque eles já passaram a ser criados em uma família desestruturada, em uma família onde ele não conseguiu ser percebido, onde ele não conseguiu ser ouvido, onde ele não conseguiu falar do sentimento.
onde ele não conseguiu abrir o coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Escutem o coração dos seus filhos, mas sejam pai e mãe para eles, para que eles tenham limites. Conhecemos um casal, até tentamos ajudar ele, muito tempo atrás. O menino era um bebezinho, tinha 1 ano e pouquinho, e ele dizia, esse é meu amigo. Paulo chegou para ele algumas vezes, falou, querido, ele é seu filho. É meu amigão, é meu amigão, é meu amigão. Não, aqui a gente tem relação de amigo. Cara, tu tem 30 anos, o menino tem 1 ano. Ele é seu filho. A criança foi crescendo, desrespeitando o pai, desrespeitando a mãe. Os pais depois se separaram. O menino totalmente conturbado. Por quê? Porque ele faltou um pai em casa. Ele tinha um colega de 30 anos, com a mentalidade de 5. Deus chamou você para ser pai, e Deus chamou você, querida, para ser a mãe. Você precisa deixar o pai ser o pai, para que ele tenha esse lugar de limites, para que ele tenha esse lugar de autoridade, e ele possa dar aos seus filhos aquilo que ele precisa da masculinidade. Senão também será um homem afeminado. Porque muitas coisas começam a se distorcer nesse processo. E é importante que cada um de nós saibamos o nosso papel. Então, se conseguir colocar aqui para mim na tela, coloca Deuteronômios no capítulo 6. Eu não estou enxergando direito porque eu não trouxe meu óculos. Deuteronômio 6, versículo 7. Pronto. Diz a palavra do Senhor. Volta o 6, por favor. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse. Você pode repetir comigo? Converse. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. A palavra de Deus está dizendo assim: converse com seus filhos sobre princípios e valores. Ensine seus filhos no caminho que eles devem andar. Fale sobre os valores que Deus nos ensina. Fale sobre valores de família. Fale que o homem não é pegador não, que o homem tem que ser homem de uma só mulher, porque homem que é homem de verdade é homem de uma só mulher. Ensine isso para o seu filho. Não ensine ele a ser o bonitão, o galã, que vai ser, meu filho é macho mesmo, olha aí, ó, como ele é forte. Já tem não sei quantas namoradinhas. Você está ensinando o seu filho a ser mau caráter. Você está ensinando o seu filho a ser um infiel, a ser um adúltero. A fidelidade começa à mesa. Eu atendo casais como terapeuta, que dói meu coração, de verdade, dói meu coração quando eu pergunto: vocês sentam à mesa para comer? Não. Aí eu vou cutucando mais um pouquinho. Quantas vezes na sua vida de 20 anos de casado, vocês sentaram à mesa com os filhos de vocês? Com os filhos? Não, com os filhos acho que nenhuma. Tá, mas e antes de casar, vocês sentavam à mesa para comer? Não. Então você está me dizendo que vocês comem em qualquer lugar da casa? Ai, a gente come na frente da televisão. Aí eu passei uma tarefa para um casal certa vez. A partir de agora, até a semana que vem, 7 dias, vocês vão comer à mesa, tá bom? Com seus filhos. Um filho adolescente e um outro filho menor. Na sessão seguinte,
E aí, como é que foi a experiência de comer à mesa pela primeira vez em mais de 10 anos de casado? Foi chata. Por quê? Foi um silêncio. Ninguém tinha assunto. Ninguém falava nada. Eu digo, é mesmo, mas você não percebia que isso acontecia lá na sala também, na televisão? Não. Sabe por quê? Porque enquanto você estava comendo na frente da televisão, você estava ouvindo uma voz que não era da sua esposa, não era dos seus filhos. Era a voz de qualquer outra pessoa, mas que estava doutrinando os seus filhos e ensinando coisas para eles. Havia uma voz, mas não era de vocês. Essa geração não está sentando à mesa para conversar. Pais, ensine, vocês que serão papais daqui a um tempo, não abram mão do tempo de mesa. Ah, mas assim, a gente é recém-casado e a gente não liga, a gente não tem filho quando nós vamos casar. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi que Paulo queria sentar na frente da televisão para comer. E era o seguinte, gente, nós morávamos num cubículo. Algo deste tamanho assim, que tinha uma cama, desse tamanho, amor, mais ou menos. Tinha uma cama de casal, tinha uma geladeira, tinha um armário. Não tinha um sofá, ainda tinha uma mesa de jantar redonda com 4 cadeiras. E tinha um guarda-roupa de 2 portas, em todo esse espaço. E ainda tinha ar-condicionado. Porque o Paulo, né? Lá no Amazonas. E a gente, preparei a comida, coloquei a mesa. Você entende que nesse espaço aqui, se você está na cama, você está na televisão. Se você está na mesa, você está na televisão. Se você está na cozinha, você está na televisão. Você entende isso? Então, para ligar a televisão, não é isso? Não. Não, amor, eu quero ter tempo de qualidade. Não, mas liga. Não, eu quero ficar junto com você. Eu quero que a gente tenha tempo junto. Antes dos nossos filhos casarem, nós tivemos que nos disciplinar para que nossos filhos sentassem à mesa hoje em família. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o que está acontecendo aí fora. O que está acontecendo aí fora é a ausência de pai e de mãe que tenha Deus no coração e que vivam princípios e valores. Pai e mãe ajustados, filhos saudáveis. Pai e mãe que dão limite, filhos prósperos. Pai e mãe que são fortes, filhos mais fortes ainda. Porque eles serão fortes para a batalha, para a adversidade, para as lutas e para as provações. Pai e mãe que ensinam um caminho, darão a eles a percepção de que o outro importa. De que o coleguinha importa. De que uma família importa. E não sairão por aí atacando os outros. Hoje a Sara chegou em casa depois do primeiro fight na escola. Foi a primeira vez que a minha filha brigou na escola. Ela chegou com o pescoço arranhado. Como diz lá no Nordeste, latanhado. O que é isso, filha? Nada não. O que aconteceu? Eu e a minha amiga, a gente brigou. Brigou não, a gente se bateu. E qual o motivo? Nada não. Por quê, querida? Para saber quem sentaria primeiro na patente pequena. Olha o motivo da briga na escola. Mas foi algo sério. Quem começou a briga, Sara? Quem começou a briga? Eu bati primeiro. A filha do pastor. Chamei para conversar. Expliquei. Se filha, respeite, não precisa disso. Mas se você não conversa com o seu filho, se você não presta atenção nele, você não tem como corrigi-lo. Certa vez, Davi chegou com um pedacinho amarelinho de um papelzinho, um EVA, em casa. E quando ele chegou em casa, eu digo, o que é isso? Ele tinha uns 4 anos. Não, nada não. Quando ele falou nada não, o meu olho já fez tum. Tem alguma coisa errada aí, porque o papel não vale nada, ele está querendo esconder. Digo, de onde é isso? A professora me deu. Digo, eu já achei estranho, porque que a professora ia dar um pedacinho quadrado de EVA? E nós começamos a ministrar nele, porque a gente percebeu o surgimento de uma pequena falha de caráter. Mas você só consegue ver isso, se você presta atenção no seu filho. O que está acontecendo hoje é porque pais não prestaram atenção nos filhos. Quando, no outro dia, levamos o Davi na escola, cheio, né? Olha a confusão, né? Pai e mãe
para falar com a professora por causa de um pedaço de EVA quadradinho. O nosso coração era só porque nós queríamos alinhar o Davi. Chegamos na escola e falamos assim: filho, devolva o EVA. Antes de devolver, Paulo perguntou: professora, você deu esse pedacinho de EVA para ele? Ele disse assim, ela disse assim: não. Eu pedi para as crianças recolherem e devolverem tudo. Olha, pegamos alguém que já estava começando no mundo, dos larápios. Aquela pequena coisinha, aquele pequeno momento, aquele pequeno EVA, só revelou para mim e para o Paulo uma grande lacuna que poderia surgir lá na frente. Mas se nós não prestássemos atenção no nosso filho, hoje poderia ser diferente. Prestem atenção nos filhos de vocês. Porque quando a gente faz isso, a gente está salvando a próxima geração. Ensine o teu filho ao acordar, ao deitar, no comer, no levantar, no caminhar. Ensine o seu filho no caminho que deve andar. Amém? Boa noite. Quantos têm filhos aqui? Uau! Lucas Góes, você ainda não tem, enfim. Está aí uma coisa que você não tem, filhos. Ah, tá. Pessoal, você que tem filho, a gente está falando sobre isso, né? A Anne trouxe essa reflexão. E eu não sei o quanto você compreende a importância. Você que, Susan também não tem filho ali, junto com o Degan. Outros não têm. Você que não tem filho ainda, não queira pagar para ver. Existem algumas coisas que a gente não consegue reverter mais. Alguns passos, algumas decisões lá na frente, quando a gente poderia ter alterado, elas geram um remorso muito grande, geram uma dor e um incômodo muito grande, porque a gente poderia ter feito diferente, e a gente não fez. Então assim, nós queremos de fato encorajar vocês, esse é o nosso papel pastoral, de poder dizer para você, invista tempo na melhor coisa que você pode investir, que é o tempo na família, que é a sua qualidade com a sua família. Quem pode viajar, viaje, invista tempo viajando. Quem pode levar para um jantar, leve para um jantar, faça algo especial, mas não precisa ser eventos de viagem ou de jantar, pode ser o dia a dia. Invista na sua família. Olha, tudo vai passar ao seu redor, mas a sua família vai permanecer. Invista na sua família, invista nos seus filhos e invista no seu cônjuge, amém? Quero fazer uma oração com você, também vou trazer uma reflexão, e depois dessa reflexão, nós gostaríamos de orar com vocês. Na verdade, o convite que eu fiz foi para que a gente orasse hoje. Nós temos visto muita coisa acontecendo com as famílias, principalmente ataque na área de separação, de divórcio. Parece que as famílias não estão conseguindo se comunicar. Se você vamos só fazer um teste aqui, essa semana, hoje é sexta. Quantos aqui, como casais, tiveram algum tipo de conflito de comunicação? Você teve algum tipo de conflito de comunicação? Assim, não entendi direito, o negócio não foi 100% como eu gostaria que chegasse lá a informação. Levanta uma das suas mãos, só para a gente ver. Olha só, várias pessoas tiveram conflitos de comunicação. E você sabe qual é o problema do conflito de comunicação? Que se não for resolvido, ele vai passando de uma semana para outra, e aí ele vai pegando em outras áreas, vai pegando outros contextos, e daqui a pouco você está brigando por uma coisa que não tem nada a ver, mas na verdade tinha um outro ponto que você tinha que resolver. Como você não resolveu, foi acumulando, isso é um problema. Então assim, o diabo está sim tentando destruir as nossas famílias, mas nós estamos aqui, a igreja está presente, e se nós estivermos juntos como igreja, ajudando uns aos outros, orientando e orando, a gente vai ver que o diabo vai enviar as setas, mas elas não vão encontrar lugar no nosso coração. Então que não encontra no seu coração, nem na sua casa, nem na sua família, baixa sua cabeça, vamos fazer uma oração. Obrigado, Jesus, por essa noite, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui, para poder ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Agora, Pai, eu oro, que o Senhor visite a cada pessoa nessa noite, que o Senhor visite os teus filhos, que o Senhor visite as famílias aqui,
Eu oro que essa breve reflexão que virá nesse momento, ela sirva, Senhor, para alinhar as nossas vidas com o Teu coração. É o que nós queremos. Eu oro, Senhor, hoje, todo espírito de engano e toda mentira que o diabo gera, Senhor, para gerar confusão, para gerar dissensão no lar, separação, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós proclamamos, Senhor, que a mentira não vai encontrar lugar. Nós proclamamos, Senhor, em nome de Jesus, que o engano, Senhor, não vai ficar preso aos corações. Pelo contrário, haverá vida e haverá verdade. Nós proclamamos a luz do Senhor sobre cada família, sobre cada casal aqui, sejam eles namorados, noivos ou casados. Proclamamos, Senhor, o ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor, que é o ano da liberdade nessas famílias, em todas as áreas, naquilo que eles precisam, Senhor. E nessa noite, enche-nos de ousadia e enche-nos, Senhor, de sabedoria para trilharmos o caminho que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma perguntinha antes de eu começar a trazer essa reflexão aqui. Você já conhece quem está do seu lado e atrás de você? Já conhece mesmo, Lucas? Já conhece? Tiago Fraga, já conhece? Se você não conhece, pelo menos pergunta o nome da pessoa, se apresenta aí rapidinho, temos 1 minuto para isso. Mas se você falar que você já conhece, então pergunta para a pessoa pelo menos como que ela está hoje. E se marcarem um churrasco, alguma coisa assim, né? Porque às vezes nessa conversa aí, passa lá em casa, né? Sabe aquele, passa lá em casa, nunca você apareça lá, porque você não vai ser recebido, passa lá em casa e nunca marca. Então, o que é que você vai fazer? Marca um churrasco aí com essa pessoa, e se marcar, não esqueça de convidar a gente, chama o corpo pastoral inteiro, que a gente vai lá orar com óleo, com sal, o que você precisar, a gente vai estar lá orando. Não é churrasco? A gente ora com sal no churrasco. Queridos, glória a Deus por isso. Eu quero convidar você a uma reflexão nessa noite, em cima desse tema, que é um tema poderoso, e um tema importante, o poder de um coração restaurado. Você tem um coração restaurado? Como é que está o seu coração? Como é que anda o seu nível de controle ou de domínio emocional? Como você consegue lidar com as coisas do dia a dia? Como é que está a sua alma? Você está conturbado, atribulado, ou você tem conseguido se manter em paz? Quais são os ambientes de luta que você tem enfrentado e que ninguém sabe, nem o seu cônjuge sabe? A verdade é que todos nós aqui temos, na nossa trajetória, nós temos histórias que as pessoas não sabem e não conhecem. Existem coisas que poucos sabem sobre você. Existem ocasiões que você viveu, que algumas pessoas viram, e quando você olha para ela, fala, não fala para ninguém, que ninguém saiba. Existem situações que foram engraçadas, no entanto elas não foram situações boas, e por isso você não conta. Existem outras situações que foram feias, e que essa você fala assim, Senhor, que nem o Senhor lembre mais, porque eu quero estar longe disso. E existem situações que você continua hoje dentro do seu coração, que você não consegue tirar, vez ou outra você lembra de algo que aconteceu, e que ainda por algum motivo te trava em alguma área, não te deixa avançar, não te deixa viver, às vezes tira o teu sono, às vezes coloca uma ansiedade, dá aquela arritmia cardíaca. Existem situações que você gostaria de se desmembrar, de jogar fora, e você não consegue mais. E a verdade é que quando a gente traz essas situações, a gente não sabe lidar, ou a gente não lida direito com aquilo, ou a gente não tem a ajuda adequada, aquela situação nos atinge dentro da nossa casa. E o pior desafio que nós temos não é fora.
porque fora a gente se impõe, a gente se posiciona, fora a gente resiste, fora a gente coloca a mão e fala: até aqui você vai, isso é um limite, não entre mais nesse lugar. Mas quando chega dentro de casa, a batalha que é travada ali, seja os problemas de comunicação, seja as injúrias, seja as mentiras, o que for, as lutas que nós enfrentamos dentro de casa, elas são muito mais pesadas e mais difíceis. Mas as vitórias que nós podemos ter dentro das nossas casas, elas são extremamente poderosas. Então não importa como você esteja hoje, o que você esteja trazendo dentro do teu coração, nós estamos aqui hoje à noite para dizer para você que cremos num Deus que muda a história. E ainda que você não esteja conseguindo esquecer algumas coisas, ou ainda que você não conseguiu resolver outras coisas, nós acreditamos em um Deus que muda a história. E se não acreditássemos nesse Deus, nem precisávamos estar aqui hoje, porque não faz sentido. Todos nós aqui temos algo que a gente precisa ver mudado. Então nós estamos aqui porque acreditamos em Jesus. Essa área que talvez não esteja 100% resolvida, que pode estar na área moral, no ambiente moral, você pode ter uma crise, uma compulsão na área moral, mas você pode também estar com esse problema na área emocional, onde você tem algum tipo de problema que você não consegue lidar com as suas emoções, seja com o seu impulso, seja quando você se sente rejeitado por alguém, você não consegue lidar com aquilo. Agora, não importa qual seja a área, Jesus pode mudar essa situação. Jesus é especialista em mudar a realidade das pessoas, e nós acreditamos que se nós nos dispormos diante do Senhor, Ele vem e Ele faz uma mudança radical. Por isso eu quero falar com você hoje sobre o poder desse coração restaurado, e eu quero ler com você Juízes capítulo 11, quero pedir para você abrir comigo Juízes capítulo 11, eu vou pedir para o pessoal colocar para mim aí. Nós vamos ler até o versículo 11. Então, acompanha comigo a leitura, para a gente entender quais são as lições que vamos tirar hoje para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós
e sim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Esse texto é cumprido ainda, e ele inclusive tem algumas questões de cunho teológico, onde existem algumas diferenças de pensamento, de perspectiva. Nós vamos pegar esse ponto, porque esse ponto trata sobre o nosso tema hoje à noite. E eu gostaria que a gente primeiro começasse observando essa história desse homem chamado Jefté. Primeiro, o contexto dele era um contexto onde ele tinha sim um pai legítimo. Ele não era um órfão, ele era um bom menino que tinha um bom pai. Mas esse pai, na sua trajetória, teve um problema. Esse pai se desviou dos princípios do Senhor, e ele terminou tendo um caso extraconjugal. E nesse caso extraconjugal, nasceu esse menino. O problema não era só o caso extraconjugal, é que o caso extraconjugal foi com uma prostituta, uma meretriz. Então o texto começa trazendo para a gente que esse jovem, esse homem Gileade, ele era um homem valoroso, ele era um homem bom, ele era um homem intrépido, ele era um homem forte, isso é, ele era um homem guerreiro, mas ele carregava consigo um porém. O que é esse porém? Gileade era um homem bom, porém. Gileade era um guerreiro, um grande guerreiro, porém. E esse porém estava perseguindo esse jovem, porque ele era um filho bastardo. Ele era um filho de uma prostituta. Isso é, uma marca havia sido colocada na sua vida. E essa marca, ela foi uma marca extremamente difícil para esse jovem, porque agora ele morava com o pai, e o pai casado com uma outra mulher, que tinha outros filhos. E daí surgem alguns problemas. Os problemas que surgem naquela casa é que Gileade vai crescendo e os irmãos de Gileade, ou os meio-irmãos de Gileade, começam a se sentir ameaçados. E eles começam a cochichar entre si, dizendo: olha, esse cara vai tomar a nossa herança, então para ele não tomar a nossa herança, nós vamos colocar ele para fora daqui. Então quando a Bíblia fala que ele fugiu, veja, ele não foi só colocado para fora, ele foi ameaçado pelos irmãos. Os irmãos intentaram contra a vida dele, deve ter tido ameaças terríveis, e a Bíblia diz então que Gileade fugiu, e nessa fuga ele levou consigo o estigma, a marca que havia sido gerada, um problema que ele não tinha como resolver sozinho. Era um homem guerreiro, era forte, tinha habilidades, porém ele tinha uma marca, e aquela marca era: ele era filho de uma prostituta. Naquela época, hoje é sério, mas naquela época era extremamente vergonhoso. Você ser gerado como um filho bastardo era maldito. Essa pessoa que fosse bastarda, ela não tinha parte na família, e logo ela era maldita, ela era colocada de canto, era mais ou menos como um leproso, quase esse nível. Então esse jovem sai levando esse estigma, carregando sobre ele a dor, carregando sobre ele a rejeição. Agora, onde estava o pai desse jovem? O pai simplesmente precisou corresponder com os filhos e teve que deixar o filho embora. Nisso que Gileade vai embora, ele é expulso da sua casa. Os irmãos então riscam o nome dele da família. Você não é mais herdeiro. Veja, aquele menino tinha um pai biológico legítimo, que construiu uma herança, mas ele não tinha mais direito à herança, porque ele era ilegítimo no todo, e os irmãos se apoderaram daquilo e riscaram o nome dele, para que ele não pudesse ter o direito legal de receber a herança. O outro problema é que quando ele sai, quando ele vai embora, ele vai para uma cidade chamada Tobi, e nessa cidade não era uma cidade ruim, pelo contrário, era uma cidade até boa. O nome Tobi significa bom,
interessante. E quando ele estava nessa cidade, a Bíblia diz que homens que eram homens ruins de índole, sabe, aqueles homens arruaceiros, aqueles homens que não têm compromisso com a vida, aqueles homens que andam pela rua sem nenhum propósito, muitos até com índole de bandido mesmo, esses homens se achegaram a Jefté, e ficaram com Jefté, e moraram com Jefté. O fim dessa história que a gente leu, é que Jefté está nessa cidade, vivendo a vida, e o mesmo povo que tirou Jefté de casa, os mesmos anciãos e líderes da cidade, que disse: você não pode ficar aqui, você tem que sair daqui, foram os mesmos que foram buscar Jefté nessa cidade chamada Tobi. E ao chegar na cidade eles falaram: nós precisamos de você. A primeira reação de Jefté foi: como assim vocês precisam de mim? Não foi vocês mesmos que me expulsaram? Por que vocês estão dizendo agora que precisa de mim? O interessante é que esses homens falaram justamente por isso, porque nós estamos agora sob ataque, e nós queremos que você seja a pessoa que nos defenda dos ataques que nós estamos enfrentando. Nós queremos que você se torne governo, líder sobre Gileade. Gileade significa testemunho, ou lugar do testemunho. Foi de onde esse menino veio. Só que ele não saiu de lá com um testemunho, ele saiu de lá com uma marca, ele saiu de lá com um coração quebrado, ele saiu de lá com um coração dilacerado. E eu gostaria de trazer algumas lições para você, dentro do contexto da história desse jovem, e provavelmente nós vamos poder tirar alguns desses pontos, e aplicar na nossa vida pessoal. Meus irmãos, se nós estamos hoje à noite aqui, nós não estamos porque somos perfeitos, nós estamos aqui porque precisamos do Senhor, nós precisamos ser melhores, nós precisamos de ajuda de Deus, nós precisamos de mais sabedoria, nós precisamos de mais inteligência, no mínimo, nós precisamos de mais favor de Deus sobre nós, porque se o Senhor não estiver conosco, nos protegendo, nos guiando, nos guardando, em algum momento pode ser que a gente não só se associe a ambientes ou a pessoas que serão nocivas, mas pode ser que nós nos tornemos nocivos para outras pessoas. E eu gostaria de trazer para você alguns pontos rápidos para a gente entender sobre o contexto de Jefté. Primeiro, o ponto é: você não pode aceitar os poréns da vida. Todos nós temos um ponto de porém. É muito especial, porém tem problema nessa área. Sabe falar muito bem, porém mente enquanto fala. Olha, é um homem muito trabalhador, porém é muito grosso, é muito rude, bate nos funcionários. Esse porém acompanha as nossas vidas. E assim como acompanhou Jefté, eu entendo, eu tenho certeza que você entende também, que hoje é provável que você carregue alguns poréns desses diante de alguém. Alguém que te conhece de longe, alguém que te conhece de outra data, alguém que te ouviu um dia, alguém que pegou você no momento de imaturidade. Veja, quando nós somos passivos, ou melhor, quando nós estamos sujeitos, e é certo que as pessoas coloquem sobre nós um estigma, um porém desse, elas acusem. A gente sabe, a gente errou, a gente era imaturo, a gente não sabia como fazer, a gente consegue relevar. Mas no caso desse jovem, não era um porém que ele pudesse mudar. Ele não planejou ser filho de uma prostituta. Ele não planejou que o seu pai pulasse a cerca e fosse se encontrar num bordel com essa mulher. E agora ele está pagando o preço que o pai dele semeou. Ainda assim eu preciso trazer para você, existem poréns na vida, que a gente aceita e diz: eu sei que eu vou talvez ser lembrado dessa maneira,
mas eu já consigo lidar aqui dentro. O Senhor limpou o meu passado, o Senhor já me perdoou disso, e eu não sou mais essa pessoa. A gente consegue lidar com isso, a gente consegue resolver. E se você não consegue resolver isso hoje, eu quero dizer para você: quando você confessou o seu pecado, no momento em que você confessou o seu pecado, a Bíblia diz que Deus pegou esse pecado e Ele lançou no mar do esquecimento. Veja, quem lembra do seu pecado é o diabo, quem lembra do seu pecado é o inimigo da sua alma, mas Deus não. Ele não olha para você pelo seu pecado, Ele não olha para você pelos seus poréns. Quando Ele olha para você, Ele olha pela ótica de Cristo, um homem e uma mulher transformado, um homem e uma mulher regenerados, uma nova vida. Você é uma nova criatura em Jesus, e ponto final. Talvez Jefté não soube lidar com isso no início, e carregou esse porém. Então a minha pergunta para você é: quais são os poréns que você carrega ainda hoje? Eu vou dizer para você quais são os efeitos desses poréns da nossa vida. Quando a gente se coloca nessa situação, principalmente os poréns que são injustos. Eu não merecia, alguém semeou e eu estou colhendo, não tinha nada a ver comigo. É muito difícil lidar com aquilo aqui dentro. Como que Deus deixou aquele negócio acontecer? Por que tomou o rumo que tomou? Por que eu estou na situação que eu estou? Por exemplo, eu conheço um amigo que fala assim: cara, eu era para ser um jogador de futebol excelente. E sabe por que eu não fui um jogador de futebol? Porque o cara que estava me ajudando, na hora de me conectar, me usou e colocou um outro cara. Conheço um outro que disse, esse é um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, para não confundir com o Paulo, porque o Paulo também teve mais ou menos a história assim. Cara, ele tinha tudo para dar certo, jogou, caiu, torceu o joelho e nunca mais conseguiu ser quem deveria ser. São coisas que acontecem e as pessoas dizem: cara, tão bom, porém caiu, quebrou o joelho, não teve como se recuperar. Como nós lidamos com isso? Como que a gente tira isso do nosso coração? Quais são os poréns que você carrega? Eu quero dizer, a primeira resposta a esse ponto é: nós precisamos aceitar a verdade de que Deus não está interessado na nossa história pregressa. Vou repetir: Deus não está nem um pouco interessado com a sua história pregressa, porque Ele tem uma nova história para você, Ele tem um novo caminho para você, Ele tem um novo rumo para você. Isso é, Deus tem algo novo para você. Então nós não podemos nos contentar com os poréns, venham ele de onde vier. E como nós estamos falando com famílias, em todos os âmbitos, cuidado para você não estar sendo usado pelo diabo, para estar sempre relembrando o seu esposo ou a sua esposa, que eles têm um porém, e que esse porém é um porém negativo demais, é um porém pesado demais, e por isso eles são indignos. Cuidado, porque na maioria das vezes o diabo não vai usar um endemoniado que vem de longe, ele usa os que estão mais próximos, porque quando são os de casa, a luta é muito mais difícil, ela deixa de ser uma luta por uma causa, e ela se torna uma luta pessoal. Cuidado para você não estar relembrando o seu cônjuge do passado dele, Jesus já perdoou. Cuidado para você não estar trazendo e dizendo: olha, eu lembro bem quem você era, Jesus já perdoou. Ou nós assumimos que somos nova criatura, ou nós vamos estar lidando com esses conteúdos do diabo, e sempre estando travados. Qual o problema desses poréns? Ele gera rejeição. Rejeição, nesse caso, literalmente, a pessoa se sente indigna, ela sente que ela não pode fazer parte daquele meio, ela sente que ela é um problema, é um estorvo naquele lugar, e por isso ela se retira, por isso ela sai. E aí você vai ver pessoas que carregam um porém, e que ainda não conseguiram resolver, elas não olham nos olhos, elas estão sempre olhando para baixo, elas estão sempre cabisbaixas, sempre tristes. Sabe por quê? Porque elas se sentem indignas. Mas a palavra nos mostra que Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que restaura dignidade. Veja, embora Jefté tivesse o porém de ser filho de uma prostituta,
o Senhor olha para nós hoje e diz: ainda que você tenha sido filho de uma prostituta, ainda que o seu pai não foi o que deveria ser, ainda que o seu pai ou a sua mãe ou alguma outra pessoa abusou de você, o Senhor está dizendo: eu mudei a sua história e eu assumi você como meu. Hoje você é propriedade em particular minha. Veja, acabou, meu irmão, acabou, minha irmã. Nós não podemos continuar deixando esse conteúdo no nosso coração, se já foi resolvido para Deus, se já foi resolvido com Deus. Primeiro ponto, então, não aceite os poréns. Essa outra observação é que Jefté, quando saiu, ele saiu expulso, e saiu ameaçado de casa. A expulsão dele se baseou numa coisa: você é bastardo e você vai tomar a nossa herança. Quero colocar uma coisa para você. Ponto 2 de observação: você não precisa lutar por sua herança. O que é seu, está guardado. Ninguém rouba aquilo que é seu. Jefté até pensou que naquele momento estivesse sendo privado, até pensou que naquele momento ele não pudesse mais ter acesso, como nós pensamos muitas vezes. Eu já, não só de atender, mas de falar com várias pessoas, eu já vi situações de negócios, de acordo, negócios familiares, que quando se trata de divisão de recursos, de divisão de bens, o negócio é muito horrível, o negócio é pesado, o negócio é doloroso, e nesse caso, Jefté precisou abrir mão do que era legítimo dele. Imagina agora um homem indo para uma outra cidade e começar do zero. A mesma coisa acontece conosco, quando muitas vezes nós acreditamos que precisamos lutar por algo que já é nosso, por uma herança que é nossa. Talvez esse ponto seja um ponto mais difícil para alguns, mas deixa eu explicar para você. Deus é um justo juiz. Deus não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz que se nós andarmos em retidão, se nós andarmos nos princípios, não importa o que façam conosco, Deus é um justo juiz. Não importa se alguém mentiu e por causa daquela mentira você perdeu o emprego. Não importa se alguém levantou uma calúnia e por causa daquela calúnia você teve um problema no casamento. Não importa, Deus é um justo juiz e na hora certa Ele se levanta em prol dos seus filhos. A causa de Jefté não estava perdida, mas para ele no momento estava perdido. Ele perdeu tudo. A minha pergunta para você hoje é: você consegue identificar na sua vida alguns pontos que você sabe que era para estar com você, que você deveria ter aquilo, e aquilo já deveria ter se multiplicado, e por alguma razão você sente que você perdeu, você sente que parece que não está mais na sua mão? Isso pode ser material, pode ser uma herança material, isso pode ser emocional, isso pode ser espiritual, pode ser um relacionamento. Às vezes situações acontecem, uma intriga entre amigos, às vezes até no próprio relacionamento de casados. A gente tem pessoas aqui que casaram de novo, estão casados, divorciaram, tiveram problemas lá no passado e voltaram, ou se encontraram com o Senhor, restauraram a vida e casaram. E nós vemos que muitos olham para trás e veem que perdeu coisas, seja família, perdeu filhos, perdeu empresa, perdeu dinheiro, perdeu dignidade, perdeu tempo, perdeu energia, perdeu um monte de coisa. Minha pergunta para você hoje é: o que você perdeu ao longo da vida, que de vez em quando você fica tentando trazer à memória e dizer: cara, eu perdi aquilo, mas aquilo era meu, se o cara não tivesse feito aquilo, se não tivesse acontecido, o que você perdeu, que você ainda continua tentando trazer pelo próprio braço, porque Deus está dizendo para mim e para você hoje aqui, que Ele é um justo juiz. Ainda que você esqueça, ainda que as pessoas esqueçam, está anotado na caderneta de Deus, aquilo que é seu, e Ele irá restaurar. Mas o tremendo de tudo é que quando situações como essas acontecem, de perder algo, um emprego, uma oportunidade, um amigo, um ente querido, e a gente fica: por que eu perdi? O Senhor está dizendo para nós: se você permitir com que o seu coração seja restaurado, aquilo que você perdeu vai voltar mais rápido do que você imagina.
O processo está na restauração. E Jefté não entendeu isso a princípio. E por isso ele passou alguns anos naquela cidade de Tobi, com perdas, com prejuízos, e ele só teve pessoas que esteve com ele, que não tinham o que acrescentar, só tinha o que tirar. Então vamos passar para esse terceiro ponto rapidamente. O terceiro ponto é: quem caminha com você enquanto você está buscando o seu processo de restauração? Porque esse cara foi expulso de casa e ele saiu sozinho. Ele não fez um grupo dizendo: ó, gente, fiz um grupo no WhatsApp, vem comigo. A minha pergunta é: quem caminha com você? Com Jefté eram homens que não eram confiáveis, eram homens que tinham índoles ruins. Quem caminha com você no processo de restauração? E deixa eu apontar sobre isso, inclusive dentro do nosso casamento. Quando nós estamos com o coração ruim, com o coração pesado, a tendência é que a gente atraia pessoas que vão dar apoio àquele problema que a gente tem. Por exemplo, quando um homem tem um problema e ele procura um outro homem para falar que ele não aguenta mais a esposa, geralmente os homens não conversam tanto assim, tá? Os homens tomam algumas decisões e mudou. E aí, cara? Não, já mudei, pronto, é rápido, né? As mulheres aqui conversam horas e horas para explicar por quê, o que está acontecendo. Mas enfim, mas quando o homem procura um outro homem para dizer: cara, o negócio não está legal, eu não estou aguentando mais, a minha esposa, eu não estou dando conta dela, não é uma mulher que eu quero mais viver, eu estou cansado. Se você tiver a pessoa errada com você, ela vai dizer assim: cara, eu até estava observando que de verdade essa mulher aí, ela não te valoriza. Veja, já começa a colocar coisa. Essa mulher aí, não é lá aquela... Olha, eu lembro de uma amiga que você tinha lá atrás, eu acho que essa outra mulher aí, ela era melhor. Eu acho que, cara, você nem combina com a tua esposa, na verdade. Vejo vocês do lado assim, parece que qualquer coisa menos marido e mulher. Sabe o que é isso? Quando a gente está amargurado, a gente atrai amargura. Quando a gente está doente, a gente atrai doença. Quando a gente está com depressão, a gente vai atrair pessoas deprimidas. Jefté, ele atraiu o que ele estava vivendo naquele momento. E se nós aqui, como maridos ou como esposas, não estivermos curados, não estivermos saudáveis, não só a gente vai adoecer o nosso cônjuge e adoecer a nossa casa, como nós vamos atrair pessoas que vão nos reforçar para que a gente continue doente, continue amargurado. Veja, as pessoas que vão libertar você e vão ajudar você a limpar esse coração, não são aquelas que vão passar a mão na sua cabeça, são aquelas que vão dar um tapinha na sua costa e dizer assim: eu estou contigo, mas você está errado. Eu vou te ajudar, mas você precisa tomar um rumo na sua vida. Olha só, se você precisar de mim, você me liga, mas eu vou dizer para você, se você me ligar e estiver no erro, nós vamos conversar sério, porque eu não vou apoiar você no seu erro. É exatamente isso que a gente precisa. Só que quando nós não estamos bem, é a última coisa que a gente quer. Nós buscamos desculpas para pecar, nós buscamos desculpa para ofender, nós buscamos desculpa para poder nos isolar, e o Senhor está dizendo para nós aqui: Jefté se juntou com esses homens, e ele foi extremamente prejudicado. A história não nos conta muitos detalhes sobre essa fase de Jefté, mas ela nos conta que esses amigos aqui estavam com ele. No final, o contexto dessa história muda. A minha pergunta para você hoje é: você influencia ou você é um influenciador? Desculpa, você influencia ou você é um influenciado? Se você é alguém influenciado fora, você não tem uma casa sólida, porque você não está interessado, na verdade, em ouvir Deus para conduzir sua casa. Então você está ouvindo Pablo Marçal, não sei o que Vieira, Chiquinho da Beija-Flor, tem outros famosos aí agora do Instagram, tem tanta gente famosa no Instagram, aquele cara da caneta azul, como é o nome dele? Tem gente que ouve aquele cara e ainda pega os conselhos, cara. Manuel Gomes. Escute, Deus te chamou para ser um influenciador. Deus chamou para ser sólido na sua casa,
para ser uma fonte na sua casa, para ajudar a sua casa, para ouvir Deus para a sua casa. Se você não começar a treinar hoje, a resolver os seus problemas em casa, a tratar os seus problemas, e quando você sair com um coração bom, para você atrair coisas boas, pessoas boas, se você não resolver isso agora, você vai permitir com que conselhos malignos de fora penetrem em você, e facilite com que a sua casa seja destruída mais rápido. Não ouça qualquer pessoa, não ouça qualquer um, não é porque a pessoa fala mansinho, não é porque a pessoa está com você o tempo todo, não é porque a pessoa, enfim, sai com você, passeia com você, vai nas festas. Você precisa de alguém que fala a palavra para você. Você precisa de alguém que te diga, cara, vai lá e pede desculpa ou perdão quando você errar de fato. Vai lá e senta com teu filho e corrige esse problema. Então quem caminha com você é um ponto, mas com quem você está caminhando é um outro ponto. Que as pessoas que caminhem com você, elas estejam restauradas, elas sejam curadas, para que quando vocês estejam juntos, vocês não estejam falando acerca de problemas, acerca de, enfim, deixa isso, essa pessoa não presta, fofocando, que vocês estejam juntos para uma coisa, cara, vamos pensar em sonhos, vamos crescer, vamos ajustar a nossa vida, vamos amar mais ao Senhor, vamos estudar a Bíblia. Está na hora da gente fazer uma higiene dentro dos nossos relacionamentos, mas a gente não consegue mudar isso, se não mudar aqui dentro. O último ponto é onde Jefté é chamado de volta, e esse ponto dele ser chamado de volta para estar como líder, eu quero resumir esse ponto o seguinte: Deus refaz o caminho, e onde houve desonra, a Bíblia diz que haverá dupla honra. Deus refaz o caminho, e onde houve desonra, o propósito de Deus é que haja dupla honra. O que acontece aí? A desonra nesse caso está relacionada ao que foi injusto. Esse menino, quando ele saiu injustiçado. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo ele ficou nessa cidade, em Tobi, mas lembra que no início eu falei para você que o nome da cidade significava bom. Então a cidade tem um significado bom, então é uma coisa boa. Deus nos apontando que mesmo quando todo mundo diga para nós que nós não somos legítimos, que nós temos alguns poréns na nossa vida, e que eles não nos querem mais na vida deles, eles estão nos riscando, Deus está dizendo, ainda que eles estejam expulsando você para um lugar obscuro, para uma caverna, eu vou levar você para um lugar bom. Onde Deus nos trata é bom, porque o centro da vontade de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Pode não estar sendo confortável, mas é o melhor lugar que Deus tinha para você. Pode ter uma ameaça aí, parece que você não está totalmente seguro, mas você está num lugar bom. Se você saiu, foi expulso, se você foi colocado numa situação de insegurança, Deus está dizendo para você, você está num lugar bom. E sabe onde é esse lugar bom? O lugar bom é diretamente nas mãos dEle, porque Ele está tratando o nosso coração. Foi nesse período que esses homens, e agora é a minha avaliação, porque um cara que sai fugido, e aí ele se associa a homens de índoles ruins, ele não poderia voltar para governar, para liderar, se ele não fosse diferente. Se as pessoas não estivessem ouvindo rumores e histórias e testemunhos de que alguma coisa está acontecendo através desse homem. E aí é um ponto, às vezes Deus permite alguns deslizes, não deslizes do pecado, mas tipo assim, cara, não consegui, eu estou dando um caminho aqui, eu vou fazer um pit stop aqui, vou parar um pouquinho, vou me reabastecer. Às vezes Deus permite esse tempo, para Ele amadurecer você e a mim. Às vezes Deus está permitindo coisas na sua vida, no seu casamento agora, que você sente, cara, já deveríamos estar lá, já deveríamos ter isso, o negócio não deu certo, o negócio desandou, e Deus está dizendo assim, ficai tranquilo, porque eu estou ajustando o seu coração, para que você governe o que você precisa governar como família. Então o alvo não era que Jefté apenas voltasse
para a cidade dele. O alvo era que ele voltasse em dupla honra, voltasse agora como governo. O filho de uma prostituta, agora é o nosso governo. O homem que saiu daqui amargurado, agora ele tem um coração restaurado e ele é o nosso governo. É assim que Deus faz. Mas para isso a gente precisa passar por esse processo da restauração do coração. A gente precisa passar por esse processo que Jefté passou. E o processo que Jefté passou para concluir a história dele, ele assumiu o que Deus tinha para ele. E quando ele assumiu o que Deus tinha para ele, Deus conduziu ele. Deus orientou ele. E no processo que ele servia ao Senhor, ele se fortaleceu. E ele foi tendo sabedoria. E quando ele foi aprovado, Deus deu a ele o que a gente chama de dupla honra. Deixa eu trazer um ponto para a sua e minha atenção nesse momento. Deus não está preocupado com o estágio em que você se encontra nesse momento. Você pode estar na lama ou no fundo do poço. Você pode estar comendo o pão de queijo que o diabo amassou. Você pode hoje estar no mar da amargura. Deus não está se importando com isso. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo, não é sobre o estágio que você está agora, é sobre o seu coração, está pronto para dizer, Senhor, muda a minha história, muda a minha realidade, muda a minha vida. O objetivo dessa mensagem hoje, não é falar sobre o nosso dia a dia de casal, é falar sobre indivíduos, porque indivíduos formam núcleos, formam famílias. A sua família não é uma família só porque vocês estão juntos, a sua família é sua família, é uma unidade familiar, porque vocês decidiram trazer a sua individualidade para a coletividade. E sabe o que significa isso? Se você não estiver bem resolvido, a sua família está atrasada. Mas se você estiver bem resolvido, você está dando suporte aos seus filhos, dando suporte ao seu cônjuge, e a sua família vai avançando e vencendo. Hoje o Senhor está dizendo para nós, está na hora da gente amadurecer como indivíduos. E o ponto a amadurecer, pegando o que a Anne falou no início, é que a responsabilidade não vai ser do governo. Quando um filho entrar em colapso emocional e pegar uma arma e for numa escola e matar, a responsabilidade não é do governo que não colocou um detector de metais ali. A responsabilidade é de quem é esse menino. As pessoas vão avaliar e ver quem que era esse menino, como que os pais lidavam com eles. Escute, não se preocupe com a dupla honra, preocupe-se em ter um coração restaurado. A dupla honra é consequência de um coração obediente e de um coração restaurado. Homens, vocês estão me ouvindo hoje à noite, e eu gostaria de ser direto com vocês. Nós homens, precisamos deixar de ser superficiais, deixar de ser rasos, efêmeros, deixar de ser homens que não estão conectados na família, na casa, nas coisas. Nós precisamos despertar. As nossas casas precisam de nós. Nós somos os fundamentos ali na nossa casa. Os seus filhos precisam de você, a sua esposa precisa de você. Jefté não teve, ele teve que sair e aprender fora sozinho. Os nossos filhos não precisam ir aprender com outro, porque pode ser que eles aprendam errado. Os nossos filhos podem aprender conosco em casa. Então, homens, levantem-se no seu compromisso com Deus, no seu compromisso de ser restaurado. Peça para Deus, Senhor, eu quero ser restaurado. E falando a verdade, não importa a sua idade, hoje à noite aqui, todos nós temos uma área que a gente está dizendo, Senhor, não me deixa morrer com isso, Senhor, muda. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar essa realidade. Mulheres, eu quero convocar você. Eu sei que as mulheres, elas têm um outro HD na cabeça delas, não é igual ao nosso. O HD delas tem muito mais conexões, eletrodos. O nosso, eu acho que é 1, 2 no máximo, né? Tem que ter 2 pelo menos, para não dizer assim, pô, mas tem só 1, enfim, 2, elas têm centenas de milhares.
Sabemos das emoções, sabemos das crises, sabemos que um problema pequeno pode ser um problema muito grande, mas eu quero dizer para você, mulher, levante-se também, seja coluna no seu lar. Se o seu marido não está conseguindo ser, não espere que ele seja, levante-se diante de Deus, faça a sua luta, Deus vai ouvir o seu clamor. Escute, maridos, a esposa não precisa entrar em colapso, porque a gente não está assumindo o nosso lugar, está na hora da gente assumir. E a pergunta talvez é, por que a gente não tem assumido hoje o nosso papel? Por que a gente não tem entrado? Será que é por causa dos poréns? Será que é por causa do estigma que a gente carrega? Será que é porque as pessoas estão nos expulsando dos lugares que são nossos? Ou será que é porque nós estamos associados a pessoas que não têm nos ajudado o suficiente? Não importa o que seja, Deus está dizendo, eu posso restaurar, se hoje mesmo você falar, Senhor, restaura a minha vida. E nós queremos orar por você, meu irmão, nós queremos orar por você, minha irmã. Eu creio que hoje, através de uma oração, você pode sair daqui e coisas acontecerem lá fora. Eu creio que aquilo que você está precisando dentro da sua casa, na sua família, como resposta, Deus pode trazer hoje. Quantos creem nisso? Então eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento junto comigo. Pode ficar de pé onde você estiver. Eu pedi para a minha liderança hoje vir com o intuito da gente orar, e eu quero investir aqui 10 minutos nisso. 10 minutos, aguenta comigo 10 minutos. Pode colocar uma canção, querido, por favor. Nós vamos orar 10 minutos. E eu vou pedir para você que deseja, que diz, Senhor, eu quero um toque teu. Eu quero de fato esse processo do Senhor na minha vida. Senhor, eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais carregar essa marca de Jefté, eu quero ser um homem restaurado para governar nos lugares que o Senhor tem. E aquilo que eu perdi, Senhor, eu quero ser fiel para que o Senhor traga de volta. Então eu quero convidar você hoje, como família, a dar um passo. Nós temos essa frente inteira aqui, ó. Então você vai dar um passo, se você deseja, e a nossa equipe pastoral vai escolher um de vocês, a gente vai começar a orar. Pessoal, vocês podem orar por vários, tá? Mas a gente vai estar liberando algo. Se Deus falar profeticamente, recebe o que estará sendo liberado sobre a sua casa. Hoje eu creio que Deus está trazendo não só renovo, mas Deus está trazendo direcionamento, Deus está trazendo um despertamento na sua casa e na sua família. É um tempo novo, é um tempo de voltar, mas voltar restaurado. É um tempo de ser restaurado. Então vem à frente se você sente de receber essa oração específica como família. Se você quer apresentar a sua família e a sua casa, a gente vai orar por você.